Graça e paz e misericórdia seja multiplicada sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que a bênção de nosso Deus esteja sobre você, aonde quer que você esteja acompanhando nesta manhã o nosso culto, a nossa transmissão. Que a bênção do Senhor lhe alcance e que todo o favor dos céus venha sobre você. Eu peço que neste momento você seja instrumento de Deus para a vida de alguém. Compartilhe agora, ainda há tempo de você compartilhar, ainda há tempo de você servir de bênção para a vida de alguém. Há uma palavra de Deus para ser ministrada e já nesta manhã nós vamos ministrar a poderosa e inefável palavra de Deus. Nós vamos estar recebendo de Deus uma palavra instrutiva nesta manhã de domingo, que eu creio que muito a sua vida, a sua fé, a sua casa e a sua família virá a ser edificada. Então, compartilhe, não saia dessa conexão. Deus ainda tem muito por fazer nesta manhã através de nós e através também da sua vida. E neste momento eu convido você a estarmos intercedendo. E antes de interceder, nós queremos desejar a todos quantos, seja a família Canaã agora conectada, a todos os nossos irmãos, irmãs e amigos que estão conectados conosco, uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe você com toda a sorte de bênção e que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida e a sua família. Deus abençoe você neste domingo. E eu convido você nesta manhã para nós orarmos ao Senhor. Nós vamos interceder nesta manhã, Ainda nós estamos vivendo dias tensos, estamos ainda vivendo dias apreensivos, mas nós estamos crendo que Deus é maior para nos dar a vitória. Nós cremos que Deus, Ele é poderoso para garantir ao seu povo vitória. Nós sabemos que Deus tem operado milagres sobre o Brasil, tem operado milagres sobre a terra, mas nós não podemos deixar de orar. Nós não podemos deixar de clamar ao Senhor, nós não podemos deixar de buscar a Deus. E para aumentar a sua, a minha, a nossa fé, na última terça-feira, nós estávamos aqui na transmissão do culto e nós recebemos um pedido de oração lá de Londrina do Paraná. Uma menina de 10 anos de idade, a Beatriz, ela estava desenganada pela medicina, os médicos já haviam praticamente desistido e ela estava terrível, e é um estado muito agravante. E nós oramos neste altar, nós clamamos ao Senhor e Deus entrou lá no Paraná, no norte do Paraná, na cidade de Londrina. E hoje, nós recebemos esta semana o áudio que a irmã Beatriz já estava em casa, já havia recebido alta. Então o Deus que faz milagre é o Senhor poderoso, é o Senhor fiel. E eu queria convidar você para estar comigo agora nessa dimensão de fé, nessa dimensão de adoração e de louvor, e nós vamos orar ao Senhor, Nós vamos convidar aqui nosso irmão Sidney, ele vai estar dedilhando aqui no teclado. A Bíblia diz que quando Eliseu, ele disse: trazei-me um tangedor, e tangendo o tangedor, a mão do Senhor veio sobre o profeta. Então ele vai estar tangendo aqui o teclado, e a mão do Senhor vai estar sobre nós, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero orar por você que precisa de uma cura divina. Eu quero orar por você que precisa de um toque do Senhor, e também nós vamos interceder pelas nações,
pelo Brasil, pelo estado de Minas Gerais. Nós vamos interceder pela cidade de Dom Cavade. Nós vamos colocar agora diante do Senhor a nossa vida, e já já nós vamos estar meditando na poderosa palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora nesta manhã, nós suplicamos a Ti agora, que o Senhor possa ir, meu Deus, ao encontro de cada vida que está conectada agora, meu Deus, neste culto online. Que o Senhor venha agora onde a necessidade de um toque divino, aonde a necessidade agora, meu Pai, de que alguém receba a saúde da parte do Senhor. Que o Senhor toque agora, que o Senhor possa repreender agora toda enfermidade, que o Senhor possa repreender agora todo mal, que o Senhor possa repreender agora toda seta, todo dardo, meu Deus, que estes ossos, que estas vértebras, que esta coluna, meu Deus, que o Senhor possa tocar no sangue, que o Senhor possa tocar agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus e meu Pai. Que haja milagre agora nesta vida, que acredita e que está orando comigo, meu Deus, como também nós estamos apresentando ao Senhor, colocando diante do Senhor agora, meu Deus, a situação, ó Deus bendito, em que o globo da terra tem vivido, meu Deus, e nós estamos orando pelas nações, e agora, Deus, nós apresentamos, Senhor, também diante do Senhor, todos os países da terra. Meu Deus, eu quero interceder agora pelo país, Senhor, norte-americano, pelos irmãos que estão nos Estados Unidos das Américas. Meu Deus, eu quero interceder pela vida do pastor Carlos Alves. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, lá pela igreja, Senhor, mundial da adoração, aqueles obreiros, as missionárias, os membros daquela igreja lá nos Estados Unidos que estão tomados pelo coronavírus. Meu Deus, os diáconos que estão na UTI, alcança eles lá agora. Meu Deus, tu podes dar livramento, Senhor, aos obreiros nos Estados Unidos que estão contaminados pelo coronavírus. Meu Deus, o Senhor pode entrar agora, mudar a sorte, guardar os nossos irmãos que estão naquele país. Glorifica ali o teu nome. Toma também em tuas mãos agora, meu Deus e meu Pai, a nação brasileira. Meu Deus, nós estamos aqui diante da bandeira nacional, meu Deus, que representa os quatro cantos deste país. Tome agora em tuas mãos, Senhor. Toma agora, Senhor, esta nação. Cumpra nesta nação o teu propósito. Alcança, Senhor, as autoridades desta nação, constituídas pelo Senhor e eleitas pelo povo. Toma a presidência da república. Meu Deus, toma, Senhor, os ministérios, os secretários desta nação. Meu Deus, toma o governo desta nação em tuas mãos. Toma o Brasil diante do Senhor. Guarde o Brasil. Toma o Brasil, Senhor, diante de ti. Meu Deus, o estado de Minas Gerais, que aqui está representado pela sua bandeira, que o Senhor possa entrar agora nos quatro cantos deste estado, que a mão do Senhor esteja, Senhor, indo aos rincões, aos interiores. Meu Deus, e neste estado o Senhor esteja fazendo maravilhas. Meu Deus, toma o governo estadual, toma, meu Deus, os deputados estaduais, toma nas tuas mãos os secretários estaduais, toma, Senhor, o governo deste estado nas mãos do Senhor. Pai, nós intercedemos também pela cidade de Dom Cavade, que está aqui representada por esta bandeira. Que o Senhor alcance esta cidade, que os quatro cantos, que Deus já a entrada, a saída, meu Deus, o norte, o sul, leste, o oeste desta cidade seja guardado agora pela proteção do Senhor. Toma Dom Cavade em tuas mãos, meu Deus, guarde esta cidade. Meu Deus, toma, meu Deus, neste cenário de pandemia, guarda esta cidade
cidade para a glória do teu nome. Senhor, toma nas tuas mãos o governo municipal, toma todos os secretários, Senhor, todo o secretariado desse município, toma diante do Senhor a glória, meu Deus, a Câmara de Vereadores, meu Deus, toma, Senhor, os presidentes da Câmara de Vereadores, os vereadores, toma, meu Deus, a secretária municipal de saúde, dê vitória ao trabalho, Senhor, e guarde esta cidade, guarde este lugar, porque a tua palavra diz: e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Nós queremos orar pela paz de Dom Cavate. Entra, meu Deus, agora nesta cidade e glorifique o teu nome em cada casa, em cada lar, em cada família, pois oramos no nome bendito de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Ele é fiel, Ele é justo e Ele é misericordioso. Amém? Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso culto. E ainda faço um apelo para que você compartilhe o nosso culto, que você divulgue e que Deus possa usar você como instrumento. Eu convido você nesta hora a abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos meditar na palavra de Deus, e para tal, eu convido nesta manhã de domingo, você abrir a sua Bíblia no segundo livro da Bíblia Sagrada. Nós vamos estar meditando nesta manhã no livro do Êxodo, o capítulo de número 12. Oh, glória a Deus, obrigado, meu nobre. Está uma manhã gostosa. Lá fora Deus está liberando a chuva, está um clima agradável, está fresquinho. Glória a Deus. Possa ser que você aí na sua casa, você ainda está debaixo da coberta, né? Está com a coberta, acompanhando este culto, sentindo aí sendo aquecido o calor do cobertor. Possa ser que você esteja com a sua família, você trouxe aí os filhos, as filhas para cima da cama, está todo mundo acompanhando, ou no sofá, ou no tapete aí da sala, não importa onde você esteja, ou possa ser que você esteja trabalhando. Deus abençoe você, você que vai ver esse culto, essa mensagem pelo YouTube, que Deus abençoe você com toda sorte de bênção. Êxodo, capítulo de número 12, versículos de número 11. Êxodo, capítulo de número 12 e o versículo de número 11. O texto sagrado diz assim, nós vamos ler dois versículos, o versículo 11, a última frase, e o versículo 14. Êxodo, capítulo 12, versículo 11 e 14. O texto diz assim: esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor. Versículo 14 diz assim: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Pai, esta é a tua palavra, fale aos nossos corações, ministra em nós, pois assim nós oramos, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pois bem, queridos, nós vamos meditar nesse tema que é tão propício no dia de hoje, Páscoa. O que precisamos saber? Páscoa, o que precisamos saber? O texto que lemos no livro de capítulo 12 de Êxodo, versículo 11 e 14, diz que esta é a Páscoa do Senhor. As riquezas de detalhes da Páscoa faz-nos ter a necessidade do que precisamos saber. As riquezas de detalhes da Páscoa faz-nos ter a necessidade do que precisamos saber.
Então, o que nós precisamos saber em relação à Páscoa? Primeira coisa que nós precisamos saber é da sua instituição. E a pergunta é: o que é instituição? Ou o que é instituir? Instituir é o mesmo que criação, é o mesmo que fundação, é o mesmo que estabelecimento, é o mesmo que chegada, é o mesmo que começo. Instituição ou instituir é o mesmo que criar, fundar, estabelecer, chegar, começar. Então, quem instituiu, quem fundou, quem criou, quem estabeleceu, quem fez chegar e quem começou a Páscoa? O capítulo 12 e o versículo 1 e o versículo 2 vai nos dar a informação de quem instituiu a Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. E se você continuar lendo o versículo 2, o texto diz: e este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Então quem instituiu a Páscoa foi o Senhor, foi Deus, o Adonai, o Todo-Poderoso. E nós então percebemos que foi Deus quem instituiu a Páscoa. Em que ocasião a Páscoa foi instituída? Ela foi instituída quando nós olhamos o capítulo 11 e o primeiro versículo do Êxodo vai nos dar com precisão quando a Páscoa foi instituída. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Ou seja, a Páscoa foi instituída antes da manifestação da 10ª praga sobre o Egito. Isso revela a presciência de Deus, ou seja, antes da manifestação da 10ª praga do Egito, a Páscoa ela foi instituída. A primeira coisa que precisamos saber sobre a Páscoa é sobre a sua instituição. Quem a instituiu? Deus. Quando foi instituída? Antes da manifestação da 10ª praga. O que mais eu preciso saber da Páscoa? Páscoa, o que precisamos saber? Sua instituição. Além da sua instituição, também precisamos saber sua origem. E o que significa origem? O que vem a ser origem? Ponto de partida que alguma coisa deve a sua existência, ou seja, origem, causa, origem, princípio. Então eu preciso saber sobre a causa, sobre o princípio da Páscoa. E quando é que se deu então? Quando a sua origem da Páscoa, da libertação dos hebreus da escravidão no Egito. A origem está na libertação dos israelitas, dos hebreus que estavam escravos há 430 anos no Egito. Qual é o seu propósito? Páscoa. Precisamos saber sobre a sua instituição, sua origem, e também precisamos saber sobre o seu propósito, seu objetivo, sua finalidade, qual é a sua intenção. Nós podemos então entender que o propósito da Páscoa, pelo qual precisamos saber, é relembrar o povo que sua própria existência como povo de Deus resulta no seu livramento do Egito,
mediante os atos redentores de Deus, como se vê em Êxodo 12 e o 14, diz o texto: e este vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, o povo traria a sua memória, o povo traria a sua consciência, que para a sua existência estava relacionada a sua libertação, ou seu livramento do Egito, mediante os atos redentores de Deus. Além da sua instituição, da sua origem, do seu propósito, também Páscoa, precisamos saber seu significado. Qual o significado? E o primeiro significado pelo qual precisamos saber é a palavra Páscoa. O que a palavra Páscoa significa? O que a palavra Páscoa significa? A palavra Páscoa significa pular além da marca. A palavra Páscoa significa passar por cima da marca ou poupar. A palavra Páscoa significa pular além da marca. A palavra Páscoa significa passar por cima. A palavra Páscoa significa poupar. A segunda coisa do significado da Páscoa, o que eu preciso saber é o significado dos aspectos que envolvem a Páscoa. E quais são estes aspectos que envolvem o significado da Páscoa? O cordeiro. Se você observar o capítulo 12, do versículo 1 até o capítulo 13 e o versículo 16, vai estar a descrição dessa festa ou da Páscoa do Senhor. E quando então olhamos o capítulo 12 e com muita precisão, a partir do versículo 3, o Senhor, ele vai dar as normativas, o Senhor, ele vai dar as ordens, o Senhor, ele vai dar as instruções que diz respeito à Páscoa. E cada ordem, cada instrução dada ao Senhor, ela tem o seu significado. E eu preciso então entender, eu preciso conhecer, eu preciso saber a respeito do significado do que envolve esses aspectos da Páscoa. E o versículo 3 diz: fala a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Então, o que significa, qual o significado deste cordeiro? E o texto vai precisar mais à frente que este cordeiro, versículo 5, não poderia ser qualquer cordeiro. Este cordeiro, segundo o versículo 5 diz: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Deus especifica. E qual o significado deste cordeiro que nós nestes dias precisamos saber em relação à Páscoa? Veja bem, este cordeiro, ele fala da pessoa de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, o cordeiro sem mácula, cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito, um cordeiro sem deficiência. Isso fala da impecabilidade de Jesus, isso fala da santidade, isso fala da pureza de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E qual seria o significado? Matar o cordeiro. Os israelitas derramaram sangue inocente, mataram o cordeiro. Os israelitas estavam derramando sangue inocente. Era um sacrifício substituto, um substituto para a pessoa que deveria ter morrido na praga. Quando o cordeiro era sacrificado por um israelita, ele estava morrendo no lugar
ele estava substituindo uma pessoa que deveria ser morto pela praga que viria descer sobre o Egito. A partir deste momento, o povo hebreu entenderia claramente, para que fosse poupado da morte, uma vida inocente teria que ser sacrificada em seu lugar. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação. Assim, os israelitas foram protegidos da condenação à morte executada contra todos os primogênitos do Egito. E o que isso aplica à nossa vida? E o que nós podemos entender? Que a morte deste cordeiro, o que significa para mim? O que significa para você? Qual o significado da morte deste cordeiro substituto? Que precisamos saber que foi um sacrifício. E como o cordeiro inocente foi sacrificado para que as famílias hebreias fossem poupadas da praga que viria sobre o Egito, também nós entendemos que Jesus, ele morre, ele se entrega à morte, de uma morte sacrificial. E eu entendo então que a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, João Batista declara: eis aí o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. A morte de Jesus como cordeiro foi um sacrifício. A morte de Jesus como cordeiro, ela foi vicária. Jesus morreu não para o seu próprio bem, mas Jesus morreu para o bem de outras pessoas. Jesus não morreu para o seu próprio bem, mas ele morreu para o bem de outros. A sua morte significa que ela foi propiciatória. A morte de Jesus, ela removeu a ira de Deus contra os pecados do pecador arrependido. Isso mesmo, a morte de Jesus, ela foi uma morte expiatória. Pela morte de Jesus foram anulados, pela morte de Jesus foram anulados a culpa, foram anulados o poder do pecado que fazem separação entre Deus e os homens, entre Deus e a humanidade. A morte de Jesus, ela foi eficaz. A morte de Jesus, ela foi vitoriosa sobre o domínio, vitoriosa sobre o poder, vitoriosa sobre o domínio e sobre o poder do pecado, vitoriosa sobre Satanás e os seus demônios. A morte de Jesus trouxe livramento para a humanidade do domínio, da escravidão, do pecado e do domínio e da escravidão de Satanás. Eu entendo então que aquele cordeiro, ele se entregou, ele foi morto para que houvesse vida. Jesus se entregou à cruz para que através de sua morte nós alcançássemos vida e fôssemos poupados. Outro detalhe que tem o seu significado da Páscoa que eu preciso saber: além do cordeiro, havia também uma instituição divina, que vai dizer o texto sagrado, e versículo 7: e tomarão do sangue, e poluão nas ambas obreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. Veja bem, o cordeiro era sacrificado, e através do sacrifício do cordeiro, o sangue do cordeiro inocente era apanhado e colocado na verga da porta, colocado nas vergas, na dobradiça, ela colocado no batente. Oh, bendito seja Deus, do lado de fora. Oh, bendito seja Deus. Pastor, o que isso significa? Isso significa que era um sinal, isso mesmo, um sinal. Deus ordenou o sinal do sangue, não porque Deus não tivesse outra forma de distinguir os israelitas do Egito, não,
Mas porque Deus queria ensinar o seu povo a importância da obediência e da redenção pelo sangue. Isso mesmo, o sangue colocado à verga da porta era um sinal. Não que Deus não soubesse distinguir, separar quem era hebreu e quem era egito, não, mas isso era um sinal da obediência, da fé pessoal daqueles que estavam ali para aprender a importância da obediência e da redenção pelo sangue. Isso estava mostrando que eles tinham fé, e a fé pessoal demonstrada na palavra e demonstrada, bendito seja o nome do Senhor, através da ordem de Deus. Isso significa que quando eu creio, e quando pela minha fé pessoal eu creio no Cordeiro que foi por mim sacrificado, eu passo então a entender que Ele morreu por mim, e que pelo seu sangue na minha vida, no meu coração, é o sinal. Jesus Cristo, na instituição da ceia do Senhor, Ele disse: e este é o sangue, o sangue da nova aliança, ou sangue do Novo Testamento, que é derramado e que é dado por vós. Quando pela fé, assim como os hebreus sacrificaram, passaram o sangue, mas quando eu aceito, quando eu reconheço que Jesus é o Cordeiro de Deus e que se entregou à cruz por mim, quando eu creio, aquele sangue é marcado na minha vida, e eu passo também no meu coração ter o sinal, na minha vida ter o sinal, na minha vida ter a marca do sangue do Cordeiro. Bendito seja dada ao nome do Senhor. Outro significado da Páscoa que eu preciso saber sobre os pães asmos. O que significa os pães asmos? Os pães asmos significa, ou pão sem fermento, pureza, sinceridade, verdade. Isso representava a separação entre os israelitas redimidos e o povo do Egito. Ou seja, era Deus fazendo separação. Quem tinha tido fé estava com o sinal de Deus, e quem não tinha fé e estava sem o sinal de Deus, era Deus fazendo separação entre o santo e o profano. Era Deus fazendo separação entre o mundo e o pecado. Era Deus fazendo separação. Os pães asmos que eles tinham que comer eram os pães sem fermento. Falava da pureza daquele povo, falava que aquele povo era um povo separado. Estava falando que aquele povo agora era um povo que não tinha mistura, era um povo que não tinha fermento, porque o fermento ele tem sinal e símbolo de pecado, e eles estavam agora comendo sem fermento, estavam puros, sinceros e cheios de verdade. O texto também vai nos informar que além deles comerem o pão, também eles tinham que comer as ervas amargas. O texto sagrado vai nos informar que eles comiam ervas amargas. E o que essas ervas amargas significa? E o que eu preciso saber? Significa a servidão amarga que eles tiveram no Egito, significa as dificuldades e provocações que os acompanharam até a redenção, até o dia deles pegarem aquele cordeiro, sacrificar, colocar o sangue na verga da porta e por naquele tempo ser liberto da escravidão, ser liberto daquele lugar. Pastor, o que isso significa para a minha vida? E o que eu preciso saber? Que as de quando Jesus vier, veja bem, então eles tinham que estar prontos como viajantes, eles tinham que estar prontos, preparados para uma grande viagem. Pastor, que significado tem isso? O significado é que o crente tem que estar pronto para a grande êxodo final, quando Jesus vier. Isso fala da minha, isso fala da sua, isso fala da nossa prontidão. Quando Jesus vier, nós temos que estar pronto também para partir para a terra que o Senhor prometeu
prontos para irmos para o lar celestial. Nós temos que estar prontos para irmos às mansões celestiais, ao encontro do Senhor, porque assim como o anjo do Senhor desceu sobre o Egito, também o Senhor, Ele vai vir nas nuvens e nós o encontraremos. Assim, na vinda do anjo da morte no Egito, na 10ª praga, eles tinham que estar prontos imediatamente para sair. Assim, quando o Senhor vier nas nuvens, nós temos que estar prontos, nós temos que estar preparados para encontrar com o Senhor na glória, para encontrar com o Senhor dos ares. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Páscoa, o que precisamos saber? Aí você pergunta: pastor, o que a Páscoa tem de ligação com a minha vida? O que a Páscoa tem de ligação com a minha vida? Sabe? Tem tudo. A Páscoa tem tudo de ligação na minha, na sua e na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Exaltado seja Ele, glórias a Ele. O que a Páscoa tem de ligação com a minha vida? Tudo, 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 tudo. E qual que seria esse tudo? Redenção. A Páscoa tem tudo a ver, tem tudo de ligação com a minha vida. E esse tudo se resume em redenção. E o que é redenção? Redenção é o mesmo que comprar de volta. Redenção é o mesmo que salvar do cativeiro pelo pagamento de um resgate. Redenção, comprar de volta. Redenção, salvar do cativeiro pelo pagamento de um resgate. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Redenção é uma maneira de comprar de volta um escravo. Sabe como é que acontecia a redenção de alguém? Era uma maneira de comprar de volta um escravo. Era oferecer um escravo equivalente ou superior em troca daquele. Essa é a maneira como Deus escolheu nos comprar de volta. Ele ofereceu seu filho em nosso lugar. Oh, bendito seja Deus. Se redenção é comprar de volta, então houve um preço a ser pago. Se redenção é uma maneira de comprar um escravo, era oferecer um escravo melhor ou equivalente àquele. Ou então, quando nós olhamos João 3,16, aqui o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A redenção em Jesus, seu cordeiro pascual para a minha vida, é que foi o meio, é que foi a maneira que Deus escolheu nos comprar de volta. 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 e 19 diz que nós não fomos comprados com prata, nós não fomos comprados com ouro, mas fomos comprados com o precioso sangue do Cordeiro de Deus. E um Cordeiro imaculado. Entenda que ele é nobre, entenda que ele é nobre irmão, é nobre amigo. O que eu preciso entender, pastor, que nós devemos reconhecer que para sermos livres das consequências mortais dos nossos pecados, um preço tremendamente elevado tem de ser pago. Oh, eu tenho que admitir, eu tenho que reconhecer, para mim, para você, para nós, para a humanidade, se estar livre das consequências mortais do pecado. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 23 nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Oh, bendito seja Deus. O próprio Jesus disse que o ladrão vem para matar, vem para roubar, para destruir, mas ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Para mim ser livre das consequências
o Senhor e que Ele, somente Ele, pode te salvar, perdoar os seus pecados, escrever o seu nome no livro da vida. E quando a ira de Deus manifestar sobre a terra, em Jesus você está protegido, em Jesus você está protegida, e em Jesus você está guardada. Que Deus abençoe a sua vida com toda sorte de bênção. Eu quero orar por você. Você que ainda não reconheceu, você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa fazer isso. Naquela noite, o anjo da morte entrou no Egito e eles tinham que ficar dentro de casa. Eles estavam dentro de casa, mas o sinal estava na porta. Páscoa é pular a marca, é passar de largo. Quando o anjo via o sinal do sangue, ele não entrava naquela casa. Deus também quer marcar a sua vida com o sinal do perdão, através do sangue de Jesus, porque quando Ele voltar, quem tem o sinal será levado, arrebatado, e será para Ele eternamente, e estará com Ele em comunhão eterna. Que neste domingo Deus lhe abençoe e Deus lhe faça refletir. Tenha, confesse, sirva e siga Jesus, porque este é o Cordeiro Pascual. Feche os seus olhos, que eu quero orar por você. Pai, eu abençoo agora a vida desta irmã e deste irmão. Meu Deus, desta pessoa que de repente ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele ou dela. Que o teu Espírito faça entender que assim como lá em Israel um cordeiro poupava a vida de alguém, que Jesus na sua morte na cruz também Ele traz livramento à nossa vida e salvação. Por isso eu abençoo os teus filhos neste domingo, e que voltemos a olhar para a cruz, e voltemos, Senhor, como nunca, a amar ao Senhor, por ter se entregado por nós na cruz do Calvário. Que o Espírito do Senhor console, conforte e fortaleça todos quantos que agora estão orando comigo. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus possa lhe abençoar com toda sorte de bênção, e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, na sua casa e na sua família. Tenha um ótimo domingo, e daqui a pouco, às 7h30 da noite, nós vamos estar aqui neste altar com o culto online, e vai ser uma bênção no nome de Jesus. Tenham todos um ótimo domingo, feliz Páscoa, que Deus abençoe você no nome de Jesus. Amém.